boa tarde. Estamos aqui para mais um capítulo do nosso estudo sobre o livro Nosso Lar, psicografado pelo nosso irmão Chico, mais uma psicografia do espírito de André Luiz, que nós já falamos, que foi comprovadamente o sanitarista brasileiro Carlos Chagas. Que para a espiritualidade, para os espíritos superiores, isso não tem a menor importância. Essa coisa da gente ficar procurando quem foi nas vidas passadas, não a gente, mas os espíritos, né? Tipo Chico Xavier, Carlos Chagas ou André Luiz, para eles isso não faz a menor importância. Oi, Verinha, não tem a menor importância. A gente é que valoriza essas coisas. Para eles isso são detalhes. Só para relembrar, nós já fizemos a carta a carta que o Emmanuel escreve apresentando André Luiz. E o André Luiz falando sobre a obra. É interessante porque quando uma obra dessa envergadura, desse tamanho, ela vai ser psicografada, o Emmanuel apresentou antes o André para o Chico, eles tinham um contato, até para que se crie uma atmosfera, que a gente chama de psicosfera, uma relação entre o médium e o espírito, que ele vai psicografar. E tanto é que Chico psicografou 13 obras do nosso irmão André. Depois dessa, a gente vai fazer a sequência, e quem quiser me acompanhar, tô achando que é a Melina que tá ali, eu não sei se é Iarinha, Melina, não identifico. Mas, meus amores, meus irmãos... não, é Rosana. Desculpe, Rosana. Só para relembrar, no primeiro capítulo, nós tivemos a entrada dele no umbral. O André passou 8 anos. 8 anos. Claro, o tempo lá conta diferente daqui. Mas o André Luiz passou 8 anos nesse espaço umbralino. Que há espaços piores como ele, há o Vale dos Suicidas. Nós temos espaços muito piores. E qual é a importância dessa obra? Ela é a primeira. Chico já havia psicografado outras, Parnaso de Além Túmulo, outras, mas essa é a primeira obra que descreve. Não é tanto assim não, Verinha, é uma forma de eu me obrigar a estudar. Não sou tão boazinha assim não, mas eu agradeço a sua generosidade. Mas eu não sou nada disso não. Não sou mesmo, isso não é falsa modéstia não. Sou eu tentando caminhar, isso não resta dúvida. Mas enfim, lá no capítulo 1, a gente viu que a entrada no plano espiritual, como são chamado o capítulo de zonas inferiores, nas zonas inferiores, que é quando ele se dá conta de que ele desencarnou, enfim, que ele descreve um pouco as sensações que ele tinha. Só para esclarecer para vocês, quando a gente desencarna, você não deixa de... Nós temos uma matriz espiritual que é a cópia do que nós temos aqui do corpo físico. Então, obviamente, você vai voltar para o plano espiritual com todas essas... com órgãos, com tudo. E se você lesionou esses órgãos, você vai sentir as dores, até você se dar conta e aceitar ajuda, que é o que nós vamos observar aqui, que mesmo André Luiz, tendo entrado do jeito que ele chegou, Deus não abandona a gente nunca. A gente é que não quer ser ajudado, ou a gente não percebe. Isso se dá conosco enquanto encarnados também. Às vezes a gente tem uma ajuda, um livro, uma frase, um sorriso, um amigo que fala assim, puxa, eu estava pensando em você, não sei porquê. Pelo seu espírito protetor, e assim vai. Então vamos lá. Clarencio é o capítulo 2. Suicida, suicida, criminoso, infame, gritou assim. Gritos assim cercavam-me de todos os lados, onde os sicários de coração empedernido, quer dizer, onde é que estão esses que estão falando isso para mim? Pessoas de coração duro, né? Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão,
porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera, quer dizer, no auge da cólera, no limite dela. Gargalhadas sarcásticas feriam meus ouvidos enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. É interessante porque quando a gente fala de espírito, energia, eles despendem muita energia no plano espiritual, lá onde o André está, né, nessa zona umbralina, nessa faixa umbralina, ele qualquer movimento ele vai desgastar uma energia. Ele não pode, a gente tem que ter economia, porque ele não sabia como repor essas energias perdidas. E óbvio que ele não ia atingir jamais esses espíritos que estavam atormentando ele ali. Para quem apelar, e aí é interessante que vai começar o processo do André de se lembrar de Deus, de se lembrar, porque quando ele esteve na Terra, o Carlos Chagas, ele tinha o que a gente chama de religiosidade formal. Católico, né, religião oficial, embora a gente viva num país laico, mas dizem que a religião oficial do Brasil é o catolicismo. Não sei se isso se mantém ainda não. Mas quando eu estudei era assim, religião oficial do Brasil, catolicismo. Mas nós somos um país laico. O que é um país laico? É um país em que não há uma religião determinada. Não existe esse casamento entre religião e governo. E a maioria na época dele, ele desencarnou em 1930, 30 e poucos, ele frequentava a missa, mas ia por ir, né? Que eu já comentei, inclusive, aqui, as missas eram em latim, o padre de costa para a plateia, para os fiéis, então não havia essa interação também. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava, e ele carregava. Quanto mais materializado for o espírito, mais sensações da matéria ele vai sentir. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Então, depois de 8 anos ali, ele tinha perdido a noção do tempo, cabelo cresceu, a barba cresceu, as unhas cresceram. Laine, mas ele era espírito, como é que cresce a barba de um espírito? Ele plasmava. Tudo é muito, muito, muito sério que eu vou dizer para vocês. Tudo está aqui, tudo na nossa mente. E quando nós estamos no plano espiritual, nós conseguimos plasmar as nossas próprias necessidades, inclusive. Não conseguimos ir além do que a nossa potencialidade espiritual nos permite. Ele não pode sair dali e ir para uma zona superior sem ser ajudado. Mas ele pode, as unhas vão crescer. Nós temos a matriz, né? Que eu disse no início que ela é a cópia do que nós somos do nosso corpo físico, enquanto encarnados. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Eram esses espíritos trevosos que não aceitam ajuda para serem resgatados. André será resgatado nesse capítulo por esse irmão chamado Clarencio. Mas muitas vezes ele vai observar que o Clarencio tentou várias vezes, mas ele não se permitiu ajuda, porque ele não conseguia perceber Clarencio. Funciona mais ou menos assim. Dependendo do meu grau de evolução, eu consigo ver no meu nível e para baixo. Do meu nível para cima, eu não consigo, a não ser que o espírito queira se mostrar para mim, que ele queira que eu veja, que eu perceba. Mas mesmo que eles queiram ser vistos por nós, muitos de nós se recusam nesse estágio de desesperança que o André se encontrava. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz? Onde vais, suicida? E o tempo todo eles chamando André de suicida. E, obviamente, eles não queriam que ele saísse dali.
Isso é muito comum. Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, tais expressões, frases, né, perturbavam meu coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Por que não? Porque na cabeça do André, suicida é aquele que dá um tiro na cabeça, ou que ingere veneno, aquele que finda a própria vida, ou se enforca, enfim. Mas a gente vai descobrir que quando nós reencarnamos, nós trazemos fluido vital, ou seja, é o que alimenta o corpo físico, a energia que alimenta o corpo físico, para viver, digamos que lá no plano espiritual, todos nós nascemos, e pelo próprio livro do André Nosso Lar, nós vamos observar que existe o ministério da reencarnação. Há toda uma preparação, porque a gente desencarna adulto e vai reencarnar bebê. Então existe uma redução do corpo perispiritual, que é essa matriz a qual eu me refiro. Portanto, é muito trabalhoso e nós damos um trabalho muito grande para reencarnar. São promessas mil que a gente faz. Quando chega aqui, com a dádiva do esquecimento, a gente acaba esquecendo tudo, inclusive o que a gente veio fazer. E o André, ele tinha essa visão. Como ele não tinha uma religiosidade, ele não tinha uma religião que lhe respaldasse, é por isso que eu defendo qualquer religião. Não precisa ser espírita. O meu objetivo não é converter ninguém à doutrina espírita, mas é passar e dividir com vocês aquilo que eu creio ser verdade. Como a doutrina espírita ela tem o viés da filosofia, da religião e da ciência, muita coisa que André fala, inclusive nesse livro, hoje a ciência está comprovando. Isso 70, 80 anos depois é que a ciência está comprovando o que ele dizia há 70 anos passados, nessas obras dele todas, né? Então ele não sabia a que recorrer. E nessas horas a gente esquece, inclusive, que a gente é filho de Deus, que tudo vem dele. Se existir alguma ajuda possível, nos nossos piores momentos, só pode vir dele. E ele, atarantado do jeito que estava, atormentado por esses espíritos, ele não conseguia raciocinar. Mas ele recusava. Infeliz sim, mas suicida não. Porque na cabeça do André, ele não tinha se matado. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Então, ele até argumenta, tipo, poxa, todo suicida quer tirar a própria vida. E eu saí, eu morri sem querer morrer. Eu não queria morrer. Recordava meu porfiado duelo com a morte, quer dizer, ele lutou. Ele teve acho que foi câncer, alguma coisa, uma doença muito séria no intestino. Aí, lá vem Babi, só um minutinho, gente. Vai, Babizinho, só um minutinho. Peraí, minha filha. Esta é a Babi, que sempre abre a porta, mas nunca fecha. Vou devolver ela para as donas. Voltei. Já levei Babi. Obrigada por ter esperado. Então, ele fala assim, mas espera, como suicida? Eu lutei para viver, eu queria viver, eu não queria morrer. E ele teve um problema sério. Por quê? Porque o André, ele... Quem é aqui? Peraí. Opa! Aprovado. Alguém quer? Soninha? Tô deixando. Fala aceitar agora. E o André, ele, enquanto Carlos Chagas, né, enquanto encarnado, ele abusou muito da comida. Por mais cientista que ele fosse, ele era médico. Oi, Valdete, beijo. O André, ele era médico. Mas ele não cuidava, até porque a medicina naquela época não era uma medicina, né, como é hoje. Os conhecimentos de outrora não eram como os de hoje. E ele exagerou tanto da comida quanto da bebida. Ele bebia muito. E isso acabou com o fígado e que acabou com o intestino dele. Então ele desencarnou. Então era o que eu estava explicando para vocês. A gente reencarna, eu digo, com um prazo de validade. Eu costumo brincar que é um prazo de validade.
digamos que eu tenha vindo na minha planilha reencarnatória para viver 85 anos. Mas exagerando na comida, na bebida, no cigarro, perdendo noite. Eu não faço nada disso, viu, gente? Só sou tabagista, mas bem menor escala. Cada vez que eu releio essa obra e que ele entra como suicida, eu fico pensando, que é o que a gente chama de suicida indireto, ou suicida inconsciente. É aquele que não quis tirar a própria vida, mas não deixou de atentar contra ela. Então, eu venho para viver 85 anos. Mas, por conta da minha vida desregrada, eu desencarno aos 70, eu antecipei em 15 anos o meu desencarne. Consequentemente, eu entro no plano espiritual como uma suicida inconsciente. Sempre, sempre, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Para Deus, tem sempre atenuantes e agravantes. Para nossa consciência também há de ter. Então, voltemos à obra. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências, quer dizer, nas lembranças, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono, quer dizer, o último instante, um pouco antes dele desencarnar. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Então ele começa a se lembrar dos instantes. Não tem problema, Verinha. É que a Vera está dizendo que ela tem que sair. É só você entrar depois no Face, no grupo, e assistir do começo ao fim, quando você tiver tempo. Tá bom? Beijo, beijo na Zuleika. Vai com Deus. Então, ele se lembra, ele começa, até para... Fica aquela dúvida, será que eu me matei mesmo? Será que eu fiz isso? E aí ele começa a se lembrar e percebe que não. E ele se lembra dos últimos momentos dele enquanto encarnado, mas ele não tem acesso. Oi, Graça! Gratidão! Eu não sei se você lembra de mim, mas eu já estive lá na sua casa espírita, lá no seu terreno. Muito, muito, super recomendo, super bom, muito legal mesmo. Sou amiga do Dudu, seu filho, mas eu conheci você antes com Carlos Alcêncio. Tá lá em Portugal hoje. Mas então, gente, olha só. Ele começa a se lembrar do que aconteceu um pouquinho antes, durante a cirurgia. Ele fala, cara, mas eu não me matei. Ele tentando convencer a si próprio de que ele não era um suicida. E o despertar. Então ele não acompanha o velório dele, ele não tem registro. Pelo menos aqui ele não menciona. Então a memória dele é muito pontual. O momento da cirurgia dele, quando ele está sendo operado, e depois quando ele desperta nessa zona umbralina. Aí ele começa, mas por que a pecha de suicídio? Por que eu ser chamado de suicida, né? Quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus, quer dizer, ele começa a pensar, mas pô, como suicida? Se eu fui levado, quer dizer, eu fui compelido, eu deixei o corpo sem querer. O homem mais forte conhecerá limites da resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas, longamente represadas, visitavam-me com mais frequência, extravasando o coração. Ele começa nesse instante a sua sensibilidade, ele começa nesse instante a resgatar dentro dele, sabe, lá do fundo do espírito dele, o que ele precisa, o que todos nós precisamos, que é o arrependimento, não a culpa. A quem recorrer? Por mais que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Meus conhecimentos, quer dizer, ele está assumindo que
todo o conhecimento dele de médico, de cientista, foi ele que descobriu a doença de Chagas. Por isso o nome, doença de Chagas, em homenagem a Carlos Chagas. E aí ele começa a sentir que todo esse conhecimento científico dele se esvai como se fossem bolhas de sabão, porque nessa condição, nesse momento, não estão servindo para nada para ele. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Gente, eu estou lendo muito depressa. Se eu estiver lendo depressa, por favor, Renata Picorelli, se não me engano é você. Se eu estiver lendo muito depressa, avisem que eu dou uma reduzida. Quem quiser, deixa eu marcar aqui, senão eu esqueço. Eu tenho esse livro em PDF. Quem quiser, é só pedir pelo Messenger que eu me dá, vai pegar meu WhatsApp ou passar o seu número de WhatsApp para eu poder mandar esse livro para vocês. Porque daí fica legal, vocês, quem quiser ler antes os capítulos, para depois fazer perguntas, fica mais interessante, né? Então, é isso aí. Então, depois é só... Uai, a Soninha resolveu aceitar. É só vocês participarem junto comigo, lendo, tá? Ok, tá tranquilo então? É que você já me conhece, né, Renatinha? Em sala de aula. Então vamos lá. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Quando ele se perguntava, cara, eu tô louco, isso não tá acontecendo, ao mesmo tempo ele tinha consciência de que não, ele não tinha enlouquecido, não. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação, eu já comentei isso antes. Castigava-me a fome todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. O que ele está querendo dizer? Que a fome não acabava com ele, já estava morto. O corpo material dele já estava morto. E essa fome era a sensação. Não que o corpo espiritual, né, vamos chamá-lo assim, necessitava, ele não necessitava de nutrientes. Quando, vou adiantar um pouco, mas no próprio nosso lar e em várias cidades espirituais, mais uma indicação que eu faço para quem quiser, no YouTube tem lá cidades espirituais. Aqui em Cuiabá tem uma, sobre Cuiabá, né? Sobre várias cidades tem. E cada uma delas tem uma destinação, tem uma função. Umas trabalham com câncer, outras enfim, cada uma tem uma finalidade. E nosso lar foi construída no século XVI pelos portugueses, os brasileiros que morreram e tal. Quando eles vieram para cá, eles desencarnados, obviamente, eles plasmaram, criaram nosso lar, que fica acima do Rio de Janeiro. Não dentro da órbita terrestre, uns 50, 60 quilômetros ou mais quilômetros, 50 quilômetros é o umbral denso. Fica, né, mas na direção do Rio de Janeiro. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Aí ele começa a lembrar do que ele tinha e não valorizava. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando quais feras insaciáveis. Como vocês podem observar, ele não parou no melhor lugar do umbral. Ai, Laine, será que eu vou para lá? Não quer ir? Você só tem uma alternativa. Você só tem uma saída. Cuidar do que você pensa, do que você fala e do que você faz. Faça o bem. Pronto, o resto vem. Até rimou. Vamos lá.
eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Vocês percebem que aos poucos ele demorou muito para se lembrar de Deus. Ele demorou muito para fazer isso. E eu achei interessante quando ele começa. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. O simples fato dele lembrar que existia Deus já deu conforto para ele. Olha que lindo. Ele só lembrou disso. Ao fazê-lo, ele já automaticamente já criou um link, né? um espaço para que os irmãos pudessem auxiliar. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico. Um parêntese. Eu tô vendo ali, eu tenho certeza que é a Melina, filha da Sandra, da Sônia. Se não é a Melina, a Melina tá participando com a gente. Soninha, fala para ela assistir. É interessante. Eu acho que quanto mais a gente vai aperfeiçoando o nosso cientificismo, a gente vai buscando, não que isso seja errado, mas eu não sei o que acontece. Gente, eu fiz mestrado e nem por isso eu desacreditei de Deus. Eu nunca desafiei Deus, eu não sou burra a esse ponto, né? Opa, balancei a... Mas tem gente que começa numa vibe errada assim, estuda e acha que tudo é ciência, que a ciência explica tudo. E aí acontece como aconteceu com o André Luiz. Médico, extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E aí ele começa a fazer essa viagem ao seu interior, aí ele começa a reconhecer onde ele errou. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para erguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais, então amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? É como se ele estivesse fazendo uma prece, era o que ele sabia, né? Ele pediu misericórdia, ele pediu piedade a Deus, enfim. Ele criou, ele abriu um canal. O que acontece? Deus nunca esquece da gente, a gente é que esquece dele, né? Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Quer dizer, eu deixei de ser filho de Deus só porque eu esqueci dele? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia, bondoso, a flor tenra dos campos agrestes? Quer dizer, como é que ele vai esquecer de mim que penso, que peço, que estou suplicando perdão, piedade e clemência, sendo que ele sempre se lembrou dos animais irracionais, ele nunca deixou de tratar nem dos vegetais nem dos animais? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Um parêntese, eu sempre falo quando as pessoas vão orar, ou quando eu peço para as pessoas orarem, é sentimento, oração é sentimento. E é interessante porque quantas vezes vocês já oraram e começaram a chorar de emoção? Sem palavras, só sentimentos. Então é isso que é uma boa oração. É você abrir o seu coração de verdade. Não são aquelas palavras mecânicas, lindas, incríveis, que você fala, mas que você olha e fala assim, falta vida, falta sentimento. Para nós, o que importa, para nós, para Deus, o que importa é sentimento, é você estar sendo verdadeiro naquilo que você está falando.
é necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam. Lembra lá no primeiro capítulo que ele falava que ele parecia que ele estava numa névoa, num fog? Parece a Estrada da Graciosa quando você, um dia esse frio, em junho e julho, aquela neblina que você não consegue enxergar um palmo. Lá nessa zona umbralina onde ele estava, era assim. E lembrando que é o André Luiz contando depois, obviamente, que ele passou. Ele relembrando e questionando. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário do céu. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado, pranto, banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir e perguntar: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitudes de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol branco, né? Lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação: vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível, ou seja, mais rápido possível. Então, meus amigos, ficamos por aqui hoje com o resgate. E quem assistiu o filme vai rever. Aqui tem mais detalhes, né? Aí, domingo que vem, a gente vai para a oração coletiva, que é o capítulo 3 do livro Nosso Lar, psicografia do nosso amantíssimo Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do nosso irmão André Luiz. Agradeço a todo mundo que esteve comigo até agora. Alguma pergunta que alguém queira fazer? Aproveitando que eu ainda estou por aqui. Se não, a gente encerra. Só para vocês perceberem, enquanto alguém pensa em alguma pergunta, quando a gente desencarna, é por isso que eu divido essas coisas com vocês, porque eu lembro a minha irmã, que desencarnou há 8 anos e meio, ela dizia para minha mãe assim, ela era espírita. Já tive notícias dela, graças a Deus. Ah, você ainda tá aí, Valdetinha. E a Naila Valdete dizia para a mamãe assim: mamãe, boa tarde, Renatinha, obrigada, para você também, gratidão. A Naila dizia para minha mãe assim: mamãe, o dia que você vier falar comigo e eu não responder, eu não dar atenção, é porque você morreu. Tentando explicar para a mamãe o que seria o desencarne dela. Aí vira minha mãe e diz assim: tá, e quando você quiser falar comigo e eu não te responder? Então fui eu que morri, mamãe. Pra você também, minha irmã. E aí foi isso. Eu tento passar para vocês um pouquinho daquilo que eu acredito, porque eu acho que ajuda a gente nos nossos momentos de dor. E esse momento que a gente está passando. Daqui a pouco eu vou continuar, porque eu tenho que fazer o evangelho no lar, que eu não fiz ainda. Eu sempre faço o evangelho mais cedo, mas hoje eu tive uns percalços e eu não fiz o evangelho no lar. Eu vou sair dessa live, vou dar um tempinho, vou pegar minha água, fluidificar e tal, e aí vou fazer o evangelho no lar. Quem não quiser me acompanhar agora, não tem problema. Qualquer hora que você entre, que você queira entrar,
pode entrar e fazer o evangelho junto comigo. Vai ser um prazer imenso ter vocês comigo. Tá ok? Gratidão, muita paz e luz para todos. Até domingo que vem ou até daqui a pouco.